Conversar agora com Lisandro Vieira, especialista em tributação internacional. Tudo bem, Lisandro? Bem-vindo mais uma vez aqui no Money. Boa tarde para você. Ô, Muriel, boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo, Tudo discutir esse bem? assunto aí que chama a atenção do mundo, né? Sem dúvida, eu vou até atualizar para ver como é que estão as ações nesse momento da Netflix, que agora há pouco a gente estava falando, caíam bastante, caíam mais de 10%, agora caindo 9,90%, em torno aí de 10% de queda nesse momento. Queria entender um pouco mais sobre esse custo de se fazer negócio no Brasil. Claramente, Netflix desconfortável em ter que abrir esses números, especificamente do Brasil, e mostrar um resultado que, no fim das contas, veio bem abaixo do que era esperado, graças também ao nosso país. Qual que é o impacto disso, Lisandro, na sua avaliação? Então, Muriel, antes, né, eu preferia que a gente se destacasse mundo afora por outros Por motivos favor. que não esse. A gente está aqui esse mês todo aqui nos Emirados Árabes, com a missão, inclusive, da Apex Brasil, trazendo empresas brasileiras para prosperarem aqui, levarem investimentos para o Brasil e trazerem produtos e serviços para cá. Mas veja, esse caso da Netflix, inclusive, tem uma tecnicidade, tá, Muriel, na fala do representante ali da Netflix, do Spencer, que é, quando ele fala custo Brasil, né, ele não está dizendo que é uma despesa ou um tributo relacionado às receitas da Netflix, e sim às remessas que a Netflix precisa fazer para a sua controladora, né, nesse caso aí nos Estados Unidos. E só que isso chama bastante atenção, Muriel, porque é uma empresa que obviamente tem uma estrutura de compliance muito boa, uma estrutura jurídica, um planejamento tributário adequado. Ela tinha um desdobramento ali desde 2022, que ela estava com uma tendência mais favorável, né, para si contribuinte, e que se reverteu aí agora com essa decisão do STF, ampliando ou reconhecendo essa ampliação das operações alcançáveis, né, onde, como você disse anteriormente, né, Muriel, a CID incide. Então, ela nasceu para uma finalidade e, como muitos outros casos no Brasil, acabou se expandindo para outras operações além do que ela foi planejada anteriormente. E isso a gente tem outras empresas grandes, tá, como por exemplo a Apple, numa outra instância, na instância do CARF, ela discute a mesma matéria, que é o CID sobre remessas também. Então, se empresas desse porte têm esse tipo de contratempo, vamos dizer assim, né, milionário, bilionário em reais, você imagine outras empresas que gostariam de vir para o Brasil operar, como elas olham para o Brasil como um solo arenoso, um terreno arenoso. Então, tudo isso é visto como um custo de estabelecer no Brasil, e é por isso que muitas vezes, muitas empresas, até grandes, gigantes lá fora, elas pensam algumas vezes antes de criar uma entidade jurídica no Brasil para passar a recolher tributos localmente por conta desses riscos, desse já famoso aí custo Brasil lá fora. E é interessante porque você trazia um pouco sobre esses detalhes. A gente está falando, na verdade, de uma lei lá dos anos 2000, né? Mas que está sendo aplicada e revisada agora nos dias de hoje com essa atualização do Supremo Tribunal Federal. Queria entender se isso gera até precedentes para outras ações que já estão em tramitação, que já estão sendo analisadas, levando em consideração a decisão do STF especificamente e o quanto que isso pode impactar também outras empresas. Quando dizem que no Brasil até o passado incerto, né, Muriel, esses casos refletem isso, né? Mas assim, começou lá nos anos 2000, bem no iniciozinho dos anos 2000, ampliou-se a incidência, né, o alcance. Isso vinha sendo, tá, Muriel, discutido, debatido. Essa causa aí no STF, ela durou cerca de 10 anos, era com uma empresa sueca, né, de um outro ramo que nem era de tecnologia, né, de veículos automotores, só que várias entidades, Muriel, entraram como amicus curiae nesse caso, e entidades que representam dezenas, centenas ou até milhares de outras empresas, okay? E muitas empresas também muito relevantes. Então, a gente pode, quase que com bastante segurança, afirmar que outras empresas certamente serão impactadas, Muriel, porque o alcance da CID, agora validada a constitucionalidade pelo STF, ele alcança quase todas as operações aí de remessas de serviços, royalties, tecnologia, etc., ainda que não haja a tal transferência de tecnologia. Então, é bem importante, tá, Muriel, que empresas, e aí a gente tem que fazer um alerta aqui para as empresas estrangeiras que se estabelecem no Brasil, que tem um impacto, e existe um outro impacto, Muriel, que muitas vezes não é percebido pelas empresas brasileiras que compram
serviços, tecnologia, etc., royalties, e fazem remessas para empresas estrangeiras que não têm unidade no Brasil. Porque se a Apple e Netflix e outras empresas grandes estão sendo convidadas, digamos assim, a recolher esse tributo pela autoridade tributária brasileira, né, Muriel? Quando a empresa estrangeira não tem representação no Brasil, Muriel, a responsabilidade por observar o pagamento desses 10% de CID sobre a remessa é da empresa brasileira que está contratando a tecnologia ou serviço oriundo do exterior. Então, vale, obviamente, para empresas estrangeiras como a Netflix, que, obviamente, tem uma operação local no Brasil, de venda, de faturamento, de atendimento a cliente, etc., mas vale para empresas brasileiras que compram diretamente de empresas estrangeiras que não têm uma representação no nosso país. Lisandro, a gente pode esperar que esse cenário específico pode dificultar uma permanência da Netflix aqui no Brasil ou não? Levando em consideração o impacto que ela tem aqui no Brasil, isso acaba valendo mais a pena do que, enfim, os tributos que são pagos? Excelente pergunta, Muriel. Pela fala do Spencer, né, nesse caso, aparentemente não. A gente, como brasileiro, espera que não, né? Mas até porque ele afirma, e eu acredito, né, nisso, porque tem uma questão ali, Muriel, de acúmulo de alguns anos, né? Então eles afirmam que não há um efeito material muito relevante para os próximos exercícios, tanto que eles já reajustaram lá para o próximo quarter, né? Os números e não vai haver um impacto futuro dessa magnitude. Óbvio que vai haver, vai aumentar um pouquinho o custo deles. Tentando olhar o copo meio cheio, né, Muriel? Pode ser que eles, de repente, se motivem a produzir mais documentários, produções no dentro do Brasil, para evitar ter a remessa e, consequentemente, essa de remessa. Então, produções locais não vão sofrer esse tributo. Então, tentando ser otimista, né, no meio disso, pode ser que eles direcionem mais produções aqui locais. No caso deles, pode não representar uma saída, tá, Muriel, do Brasil, não quero que fazer alarme, mas com certeza, Muriel, isso pode inibir outras empresas de quererem se estabelecer no Brasil. Isso eu não tenho dúvidas, porque a gente, além daquela, no caso específico de streamings, daquela MP que tramita ali, né, para tributá-los pela receita, tem isso que o senhor chamou, na minha visão corretamente, de custo, porque está, né, o custo sobre o que ele remete para fora. A gente tem que entender, Muriel, que a CID não é o único tributo sobre remessas, de serviços, de tecnologia. Existem outros 5, imposto de renda, PIS, COFINS, IOF, que subiu agora pouco para 3,5%, exatamente sobre esse tipo de transação também, de streaming, de serviço, tá? E o ISS. E agora vem uma reforma, Muriel, que entra daqui pouco mais de um ano, que vai aumentar o que seria PIS, COFINS e ISS que saem dessa transação e entra o IVA dual ali, que vai aumentar um pouco mais em termos de alíquota o custo do brasileiro aqui de importar serviço ou o custo de empresas estrangeiras estabelecerem aqui e fazerem a sua própria operação. Então, isso inibe um pouco empresa estrangeira, claro, de olhar para tudo isso e dizer, meu Deus, de repente é melhor eu não ir para esse mercado, eu vou para um outro mercado onde eu tenha mais segurança jurídica, tributária, etc. Essa seria um pouco da minha próxima pergunta, é justamente isso, levando em consideração a reforma tributária que começa realmente a começar a esquentar mesmo, a entrar em vigor cada vez mais a partir de 2027, a gente passa a entender que talvez a gente possa ter uma dificuldade maior realmente a partir de agora, empresas que estão lá de fora olhando para de repente entrar aqui no Brasil. A reforma tributária tende a piorar então esse cenário atualmente? A gente poderia aqui, Muriel, passar uma tarde toda discutindo pontos positivos e pontos negativos, né? Eu gosto de ver sempre com equilíbrio, olhar Sim. ambos os lados. A reforma vai, sem dúvida, corrigir algumas distorções, Muriel, graves que a gente tem no sistema atual, que não permitem que se exerça a neutralidade tributária. Porque se empresas como Netflix, Apple e outras que são grandes, Muriel, elas são obviamente alvo fácil da autoridade tributária verificar se elas estão tributando, agindo corretamente, talvez em grande escala empresas de médio, baixo porte não tenham uma atenção, até por questão de recurso humano, capacidade de fiscalização. Então, hoje, antes da reforma, Muriel, empresas de fora conseguem operar no Brasil, vendendo seu serviço, tecnologia, etc., sem que as empresas brasileiras observem o recolhimento dos tributos, ou sem que as empresas estrangeiras recolham corretamente esses tributos, até porque no sistema atual, a maioria das empresas do Brasil, mais de 90%, não teria direito a crédito de ISS
e não teria direito a crédito de PIS/COFINS pelo regime da maioria delas no Brasil. Então, na prática, hoje, pré-reforma, Muriel, é injusta a competição de uma empresa que está no Brasil com uma empresa que está fora do Brasil. Então, a pré-reforma, o cenário é mais vantajoso não estar no Brasil para a empresa estrangeira do que estar, porque não estando ela consegue operar sem pagar tributo. No momento que ela entra, ela se obriga a pagar tributo. E isso é injusto com as empresas do Brasil ou as empresas de fora que se estabeleceram no Brasil e pagam tributos regularmente. Com o advento da reforma, Muriel, essa maioria de empresas que compra de fora vai precisar tributar o IVA, vai precisar pagar o IVA para poder recuperar créditos depois, e isso vai trazer essa neutralidade tributária para um equilíbrio maior. Então, no pós-reforma, eu acredito que vão se diminuir essas distâncias e vai ficar melhor e até mais convidativo para as empresas de fora virem para o Brasil por conta da reforma tributária. Ficaremos atentos, então. Muitíssimo obrigada, Lisandro Vieira, especialista em tributação internacional. Importante te ouvir diante desse cenário. Bom trabalho aí para você, viu? Muito obrigado, sempre um prazer, até a próxima. Até, obrigada.